A gente lê na Constituição que homens e mulheres são iguais. Mas o que isso quer dizer na prática? Como é que essa frase, que parece tão simples, vira uma decisão judicial que muda a vida das pessoas? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha aí o texto preto no branco. Artigo 5º, inciso 1º. Parece bem direto, né? Só que por trás dessas palavras tem um mundo de interpretações e aplicações que definem como a nossa sociedade funciona e, claro, como os tribunais decidem. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o que é esse princípio da igualdade. Depois, vamos ver que ele tem duas caras, a formal e a material. Na sequência, a gente mergulha em casos reais para ver como a lei funciona na prática. E por fim, a gente amarra tudo para entender qual é o grande objetivo disso. Certo, vamos lá. É importante entender que esse princípio não é só uma frase bonita no papel, sabe? Não, é uma ordem bem clara tanto para quem faz as leis lá no Congresso, quanto para quem aplica essas leis, como os juízes, no dia a dia. E aqui está o pulo do gato. A ideia é a seguinte: tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida exata da sua desigualdade. Parece confuso? Pensa assim. A própria Constituição sabe que, para fazer justiça de verdade, às vezes você precisa tratar as pessoas de um jeito diferente. Porque se a gente tratar todo mundo exatamente do mesmo jeito, ignorando as diferenças de pontos de partida, a gente acaba mantendo as coisas injustas como elas estão. Para a gente entender melhor essa ideia, que parece uma contradição, a gente precisa separar duas coisas bem importantes: a igualdade que a gente chama de formal e a igualdade material. São como os dois lados da mesma moeda. Vamos lá. A igualdade formal é aquela de livro, sabe? Todos são iguais perante a lei. Ponto. É uma regra geral. Agora, a igualdade material, essa olha para o mundo real. Ela entende que as pessoas não começam a corrida do mesmo lugar. Então, para que todo mundo tenha a chance de chegar lá, alguns grupos talvez precisem de uma ajuda, de um empurrãozinho para equilibrar o jogo. E a grande ferramenta para isso são as chamadas ações afirmativas. O nome já diz tudo. É o Estado agindo, de forma afirmativa, para corrigir esses desequilíbrios. O Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, já bateu o martelo várias vezes. Essas políticas, como as cotas, por exemplo, são totalmente constitucionais. Elas servem justamente para consertar injustiças que vêm de muito tempo. Ok, chega de teoria. Vamos ver isso na prática. Como é que o STF, que é a última palavra em Constituição no Brasil, lida com essa questão da igualdade entre homens e mulheres em casos de verdade? E aí vem a grande pergunta, né? Se a Constituição fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, será que pode existir uma lei que trate eles de forma diferente? Isso não seria inconstitucional? A resposta é não necessariamente. A lei pode sim criar uma diferença, mas tem um grande mais aí. Isso só vale se o objetivo for justamente alcançar a igualdade material que a gente falou. Ou seja, a diferença tem que ter uma justificativa muito boa, tem que ser razoável e tem que servir para criar mais justiça no final das contas. Olha só esse caso da aeronáutica. É um ótimo exemplo. O STF analisou uma regra que tinha critérios diferentes para a promoção de homens e mulheres. E o que eles decidiram? Que era constitucional. Ué, mas por quê? Porque o tribunal entendeu que existia ali um desequilíbrio histórico. Aquela regra era uma distinção razoável para tentar corrigir essa desvantagem e, com o tempo, alcançar a tal da igualdade material lá dentro. Agora vamos para um outro campo, um bem pesado, a violência de gênero. A gente vai ver como esse princípio da igualdade foi uma ferramenta fundamental para derrubar um argumento jurídico terrível que era usado por muito tempo no Brasil. A gente está falando da tese da legítima defesa da honra. Por anos e anos, advogados usaram esse argumento para defender homens que matavam ou agrediam suas parceiras, geralmente em casos de adultério. A ideia era que a honra do homem tinha sido atacada, e por isso a violência era justificada. Era, no fundo, tratar a mulher como posse e a vida dela como algo menos importante que uma suposta honra masculina. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal olhou para essa tese e deu uma resposta categórica, final. A decisão do STF foi clara como a luz do dia. Essa tese é inconstitucional. Por quê? Porque ela vai contra tudo que a Constituição defende de mais importante: a dignidade da pessoa humana, a proteção da vida e, claro, a igualdade de gênero. Foi um basta. Um recado de que a vida e a dignidade das mulheres não estão abaixo de nenhum conceito ultrapassado de honra. Então, depois de ver tudo isso, qual é a grande lição? O que significa de verdade essa igualdade que está lá na Constituição? O que a gente tira desses exemplos? A mensagem principal é que a igualdade constitucional não é só tratar todo mundo igual na régua de forma matemática. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é uma ferramenta.
uma ferramenta ativa que a gente tem que usar para construir uma sociedade que seja de fato mais justa. Então, para a gente fechar, o que se busca é um resultado justo, não uma regra idêntica para todo mundo. E para chegar nesse resultado, tratamentos diferentes podem ser necessários para corrigir problemas históricos. E como ficou claro no caso da legítima defesa da honra, esse princípio é vital. Ele é a base para proteger o que a gente tem de mais sagrado, a vida e a dignidade de todas as pessoas, especialmente das mulheres. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? Entender a diferença entre igualdade formal e material é o começo. A grande questão que fica é como a gente pode continuar usando esse princípio da igualdade material para transformar de verdade a sociedade brasileira. Bom, essa é uma resposta que a gente constrói todo dia.